Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso do BASA, Banco da Amazônia. E só para lembrar vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas, com os slides que eu utilizo em aula, material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo a vocês uma excelente aula. Análise de mercado, ele é um processo, né, que tem como objetivo compreender o ambiente em que uma empresa ela atua, né? O mercado, os concorrentes, os clientes e também outros fatores que são externos à empresa e que podem influenciar o seu desempenho e suas estratégias, tá? Então, é um processo de coleta e de avaliação de informações. Através desse processo da análise de mercado, as empresas elas podem tomar decisões mais informadas, né? Porque elas têm esse campo de informações que vai trazer essa noção para ela de como é que o ambiente em que ela atua está, identificar oportunidades de crescimento, antecipar ameaças que podem vir, né, desse cenário externo e também, né, tendo essas informações, as empresas elas vão poder adaptar suas estratégias para atender às necessidades de mercado. Quer ver um exemplo? Olha só, a empresa XYZ, que atua no setor de tecnologia de smartphone, né? Ela vai desenvolver aí tecnologia voltada para os smartphones. Ela fez uma análise de mercado. Quando eu digo isso, né? Ela fez uma análise de mercado. O que que ela fez? Ela coletou dados, coletou informações, né, sobre o mercado, concorrentes, clientes, além de outros fatores externos. Então ela coletou esses dados, né, como o tamanho do mercado, o crescimento esperado, a preferência que os consumidores têm em relação a essas tecnologias e as tendências. Além disso, ela analisou concorrentes, produtos, preços e estratégias de marketing. Com base nessa análise de mercado que foi feito, foi identificado que há uma crescente demanda por smartphones, ou seja, né, as pessoas estão demandando smartphones com recursos de segurança avançados, né? Preocupação aí com os dados que acabam sendo utilizados nesses smartphones. Então, reconhecimento facial e impressão digital são esses os recursos, né, que os consumidores eles têm demandado. Buscam celulares, né, que tenham reconhecimento facial e impressão digital. Essa tendência ela sugere uma oportunidade para que a empresa XYZ desenvolva produtos que atendam essa demanda específica, tá? Então, ela foi lá, analisou os concorrentes, analisou o mercado, analisou as preferências dos consumidores e entendeu que ali existe uma oportunidade onde ela pode, daqui a pouco, pegar essa fatia de mercado desenvolvendo esse tipo de produto, né, que atenda a essas necessidades. Isso é uma análise de mercado, tá? Mas aí, para fazer uma análise de mercado, eu disponho aqui de diferentes ferramentas, tá? Pensando aí na literatura que trata sobre o tema, essas aqui são as principais ferramentas. Mas são só essas? Não, né? Porque o conceito de análise, ele é mais amplo, ele envolve essa coleta e como a empresa vai fazer a coleta, como ela vai fazer a análise, aí vai variar de cada empresa, tá? Mas quais são essas principais ferramentas? Eu tenho a matriz SWOT, a matriz BCG, a matriz de Ansoff, a análise Pestel e também as 5 forças competitivas de Porter, né, que faz uma análise aí da concorrência dos mercados. Vamos começar vendo aqui a matriz SWOT, tá? Ela é uma ferramenta utilizada no contexto de análise de mercado, pois ajuda as empresas a entenderem a sua posição competitiva e identificar áreas de melhoria e também tomar decisões estratégicas informadas. O que a matriz SWOT ela faz? Ela vai entender a posição atual da organização ao identificar pontos fortes e fracos, né? Então a empresa ela vai fazer uma análise interna dela e vai identificar o que ela tem de ponto forte e o que ela tem de ponto fraco. Então, análise interna. Assim como ela também vai fazer uma análise do ambiente externo, uma análise externa, onde ela vai identificar oportunidades e possíveis ameaças, né, que podem daqui a pouco prejudicar essa empresa. Então, fatores externos, oportunidades e ameaças. Oportunidades é bom, ameaça já não é tão bom assim. E análise interna, pontos fortes, que é bom, e pontos fracos, que é o que deve ser melhorado dentro da empresa. O acróstico SWOT, tá, ele deriva das seguintes palavras em inglês. Então, strengths, weakness, opportunities e threats, né? Que em português seria forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, é essa análise que é feita, né? Essa matriz também é conhecida aqui no Brasil como matriz FOFA, né? O F aqui de forças,
o F aqui de fraquezas, o O de oportunidades e o A de ameaça. Então, é a mesma matriz. Vamos lá, então, ver essas análises que são feitas. De novo, né? Na matriz SWOT, análise interna e análise externa. Quando eu faço análise interna, a empresa ela vai entender, então, quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Nessa análise, a organização ela procura entender ela mesma. As forças e fraquezas são elementos, isso daqui é importantíssimo, tá? Forças e fraquezas são elementos controláveis. Ou seja, a empresa, ao identificar o que ela tem de fraqueza, por exemplo, ela pode atuar no sentido de corrigir essa fraqueza, para que eventualmente se torne uma força. Quer ver? Fraqueza pode ser que o pessoal da empresa está com pouco treinamento. Como é que a gente resolve isso? Né? Trazendo ações de treinamento. E aí eu começo a capacitar os meus funcionários. Eu começo a transformar uma fraqueza em força, tá? Então, o ponto é, quando eu faço uma análise interna, eu identifico forças e fraquezas. As forças e fraquezas, elas podem ser controladas pela empresa. Diferente, né, do que a gente tem aqui na análise externa. Na análise externa, a empresa ela não consegue controlar. Ela só consegue se adaptar daqui a pouco ao cenário externo, tá? Então, forças são vantagens que a empresa possui em relação aos concorrentes e que a colocam em uma posição favorável de mercado. Exemplos aqui de forças, né, que uma empresa ela pode ter. Não só esses, tá? Mas apenas um rol exemplificativo aqui para nós. Uma excelente organização interna na empresa, né? Atendimento impecável ao cliente, alta qualidade de produto, serviço, localização privilegiada. Tá? Então, são pontos fortes da empresa, né? Isso vai fazer com que ela tenha uma posição favorável de mercado. Ter uma localização privilegiada, né? É muito bom. Pensa numa empresa de comércio, se ela está ali em um local movimentado que atrai muito fluxo de pessoas, é uma força que ela tem. Né? Eventualmente, ela poderia estar em uma localização ruim, aí seria uma fraqueza. Como é que ela resolve isso? Daqui a pouco, fazendo a transferência, né, para um outro local. Claro que isso tem custo, claro que isso nem muitas vezes não é simples de ser feito, né? Mas a empresa ela consegue controlar isso, tá? Ela só vai ter que mobilizar recursos. Fraquezas, pontos fracos da organização que a colocam em uma posição desfavorável em relação aos seus concorrentes. Exemplos, né? Como a gente tinha falado, pessoal com pouco treinamento, gerenciamento precário, mau posicionamento no mercado e ausência de tecnologia adequada. Apenas alguns exemplos, tá? Mas tudo que colocar a empresa em uma situação desfavorável de mercado, onde ela pode estar perdendo lucratividade, isso vai ser identificado como uma fraqueza, porque é interno, está dentro aqui dessa análise interna. Na análise externa, então, a organização ela vai olhar aqui, né, as oportunidades e as ameaças que se apresentam. São elementos que não são controláveis, tá? Vou destacar aqui também. Não controláveis. A empresa ela não consegue controlar as oportunidades e as ameaças. Ela consegue se adaptar. Né? Daqui a pouco ela pode aproveitar uma oportunidade ou então fazer uma mobilização interna, né, para daqui a pouco diminuir os efeitos de uma ameaça. Mas ela não consegue controlar como ela consegue aqui na análise interna. Então, oportunidades são elementos externos que podem afetar positivamente a organização. A organização ela deve buscar identificar e prever esses elementos no intuito de aproveitá-los, tá? Destaca isso aqui também. Quando se aparece uma oportunidade, né, é bom que a empresa ela aproveite dessa oportunidade para tentar aumentar a sua lucratividade. Exemplos aqui, né, se eu tenho uma situação de economia em crescimento, isso é bom para a empresa, né, porque provavelmente os consumidores eles vão estar consumindo mais, né, maior renda, maior consumo. Então é bom a empresa aproveitar, aumentar daqui a pouco a sua produtividade. Aumento da renda per capita também, né? Nesse sentido aqui de aumento de crescimento econômico, eu posso ter um aumento da renda aí por cada pessoa. Desenvolvimento econômico e social também alinhado a isso. Redução dos impostos, né? Pode favorecer também o aumento dos consumos. E aí vai da empresa enxergar essas oportunidades e assim responder a elas, né? Para ter uma maior lucratividade. Ameaças, dentro aqui também da análise externa. Fatores externos que podem afetar negativamente. Aqui era positivamente, aqui negativamente a empresa. Cabe ela identificar essas possíveis ameaças para lidar com elas, diminuindo ou até mesmo evitando o seu impacto. Tá? Então, se aparecer uma ameaça, a empresa ela pode tomar ações no sentido de reduzir o impacto negativo, ou, né, dependendo do tipo de ameaça, talvez ela consiga se esquivar totalmente e não ser afetada negativamente. Mas ela tem que tomar algum tipo de ação, tá?
Então, exemplos aqui, aumento da inflação e do desemprego. Isso vai fazer um efeito contrário, né, de uma economia em crescimento. Aumento da inflação, as pessoas enxergando essa inflação que está acontecendo vão querer consumir menos, aumenta os preços, né? Desemprego também, pessoas ficando desempregadas, elas vão consumir menos. Restrição no crédito, juros elevados e câmbio estável, são todas situações aqui que podem afetar negativamente a lucratividade da empresa, tá? Então, de novo, matriz SWOT é fazer essa análise tanto do ambiente interno como do ambiente externo da empresa, e identificar forças e fraquezas, e esses são elementos que podem ser controlados, e identificar também oportunidades e ameaças. E aí cabe uma resposta da empresa, né, no sentido de aproveitar as oportunidades e de reduzir os impactos ou até mesmo evitar os impactos das ameaças. Quer dizer que sempre ela vai estar num cenário onde eu tenho oportunidades e ameaças? Não, né? Depende de um determinado momento. Pode ser que em uma situação, né, em uma situação temporal, ela identifique várias oportunidades e várias ameaças. Pode ser que ela identifique só oportunidade, pode ser que ela identifique só ameaça. Depende do contexto, né, onde o contexto temporal que está sendo feita essa análise em relação à empresa, tá? E lembrem que a matriz SWOT também ela é chamada de matriz fofa, né? Porque quando a gente traz aqui para o português, o acróstico ele fica dessa forma. Bom, aí voltando aqui para o nosso exemplo da empresa, né, do setor ali de tecnologias para smartphones, vamos lembrar que ela estava fazendo uma análise, né, para identificar as oportunidades. E aí ela pode utilizar uma das ferramentas de análise de mercado, que é a matriz SWOT, tá? Então, ela fez essa análise e ela colocou aqui, ó, como fatores positivos, uma equipe altamente qualificada e também marca reconhecida, fator interno, tá? Fator positivo, só que fator externo, oportunidades. Crescente demanda por smartphones com recursos de segurança. Ela identifica essa oportunidade, né? E aí ela pode responder a isso daqui a pouco, mobilizando seus recursos para produzir telefones que atendam essa demanda dos consumidores. E aí ela vai ter um aumento da lucratividade. Fatores negativos dentro dessa empresa. Ela tem custos de produção que são altos. Ela tem fraca presença em mercados emergentes. Né? Pode ser um problema, que daqui a pouco isso daqui é uma tecnologia emergente e ela tem uma fraca presença, tá? E aí, como é que ela resolve isso? Né? Justamente produzindo esses smartphones com essas tecnologias para aumentar a sua presença e assim conseguir controlar esse fator interno. Fator externo, concorrência acirrada no mercado. Não tem como ela controlar, né? Retirar os concorrentes que estão ali no mercado apenas por sua escolha. Mas ela pode, né, eventualmente, justamente, né, aproveitando essa oportunidade, ela pode pegar um nicho específico do mercado e reduzir os impactos aqui de uma concorrência acirrada, tá? Um outro ponto importante em relação à matriz SWOT se trata aqui dos cruzamentos que a gente faz, tá? Em relação aqui a cenários onde eu tenho oportunidades e forças, ou ameaças e forças, ou ameaças e fraquezas. Porque eu posso ter vários elementos acontecendo ao mesmo tempo? Com certeza, né? A empresa, ela, aqui, por exemplo, né, ela tem tanto fatores positivos como negativos, tanto internos como externos. E aí a gente pode fazer o cruzamento de alguns cenários para entender qual que seria a melhor estratégia, pensando no planejamento estratégico da empresa, que ela poderia tomar no sentido de, né, ser mais vantajoso para ela. Então, os cruzamentos da matriz SWOT, eles ocorrem quando os elementos internos, forças e fraquezas, se combinam com os elementos externos, as oportunidades e ameaças. Esses cruzamentos são essenciais para a adoção de estratégias adequadas que permitam à empresa aproveitar suas vantagens competitivas e enfrentar os desafios do ambiente externo. Então vamos lá. Num cenário onde eu tenho oportunidades, cenário externo, análise externa, e eu tenho forças, né? A minha empresa ela tem forças internamente e o cenário externo ele está se mostrando favorável porque eu tenho oportunidades. Se eu tenho a combinação dessas duas análises aqui, interna e externa, qual que é o melhor posicionamento, qual que é a melhor estratégia empresarial para a empresa segundo a literatura? É uma estratégia de desenvolvimento, tá? Que vai ser de inovação, né? Vai ser de desenvolver produtos da empresa. A orientação aqui é de agressividade, aproveitar esse momento, tá? Quando eu tenho o cruzamento, por exemplo, de oportunidades com fraquezas, tá? Então eu tenho um cenário externo que ele está favorável, mas internamente a minha empresa tem fraquezas, né? Pode ser daqui a pouco aquele pessoal pouco qualificado. E aí, o que se faz aqui? O posicionamento, a melhor estratégia aqui,
seria de crescimento, né? Aproveitar para expandir as operações. E a orientação é de diversificação, tá? Quando eu tenho um cenário onde eu tenho ameaças, cenário externo está desfavorável à empresa, mas em contrapartida, internamente ela tem forças. O que se faz aqui? A posição é de manutenção. Tá? Então, manter a sua participação de mercado. E a orientação é de recuperação. E quando eu tenho, né, o cenário mais caótico possível, que é um cenário externo, que ele está desafiador, apresentando aqui situações que podem afetar negativamente a empresa. E a empresa internamente ela apresenta fraquezas, o posicionamento aqui é da estratégia de sobrevivência, reduzir custos, né, fazer desinvestimentos. E a orientação é de defensividade. Aguentar esse momento, né, onde as coisas não estão tão bem assim para a empresa, seja internamente ou externamente, para que ela espere passar isso e daqui a pouco, né, o cenário externo ele se mostre favorável ou a empresa ela consiga então daqui a pouco trabalhar com essas fraquezas que ela tem, tá? Matriz BCG também é uma ferramenta, tá, utilizada aqui no contexto de planejamento empresarial, análise de mercado, e que ajuda as empresas a analisar as suas unidades de negócio ou linhas de produtos. Ela também é conhecida como matriz de crescimento-participação e ajuda a identificar quais produtos da empresa merecem investimento, manutenção ou descontinuação. Então, essa matriz, o que que ela faz? Ela vai olhar aqui qual que é o produto que a empresa tem, né? E qual que é a participação desse produto no mercado, qual que é a participação da empresa no mercado em relação a esse produto e qual que é o crescimento do mercado também, tá? E aí a gente vai ter uma situação onde eu posso ter uma participação alta ou baixa e um crescimento do mercado que é alto ou baixo. E aí eu vou ter também aqui os cruzamentos. Então, por exemplo, tá? Se eu tenho uma alta participação no mercado, isso em relação à empresa, tá? O produto dela tem uma alta participação no mercado e ela está no mercado de crescimento, que também é alto. Esse é um tipo de produto que a gente chama de estrela, tá? Por exemplo, um novo smartphone com tecnologia inovadora que lidera o mercado em um setor de rápido crescimento. Então, o smartphone, ele tem uma tecnologia inovadora e ele lidera o mercado. Alta participação de mercado. E esse mercado ele está em rápido crescimento, ele está crescendo, então é muito favorável, né? Porque como esse mercado está crescendo, por si só ele já traz mais lucratividade. E a empresa ela está liderando ainda por cima, porque ela tem uma alta participação. Então é o melhor cenário possível, por isso que a gente chama aqui, né, nessa situação de um produto estrela. Qual que é a estratégia em relação a essa situação aqui? Investir pesadamente para fortalecer a posição de mercado e aproveitar o crescimento. Embora esses produtos exijam investimentos significativos, eles têm potencial para gerar receitas substanciais e se tornar vacas leiteiras quando o mercado ele amadurece. Porque o mercado ele não vai ficar crescendo infinitamente, né? Vai chegar um ponto aonde ele vai daqui a pouco se estabilizar. E aí aquelas empresas que no momento que o mercado ele se estabilizou, elas estão com maior participação no mercado, aí elas vão aproveitar, né, dos lucros que vão acontecer. Agora, se a empresa, né, se ela está aqui com uma alta participação no mercado, enquanto ele está crescendo e ela não faz esses investimentos aqui, pode ser que outras empresas, né, consigam passar ela na participação de mercado e ela fique para trás. Por isso que é importante aqui, tá? Ela aproveitar o crescimento do mercado para colocar muito investimento e fortalecer a sua posição de liderança no mercado. Exige investimentos altos? Exigem, mas ela aproveita desse crescimento, né? Tem essa contrapartida. E depois que o mercado amadurece, ela ainda consegue manter a sua posição aí de liderança, tá? Produto estrela. Vamos falar, né, da vaca leiteira, porque a gente acabou de ver esse conceito aqui. Se eu tenho que a empresa ela mantém uma participação alta no mercado, mas em contrapartida o crescimento do mercado ele é baixo, tá? Então, como eu falei, o mercado ele não vai crescer infinitamente, vai chegar um ponto onde ele vai estabilizar e ele não vai ter um crescimento muito alto. Pode ser um exemplo do que a gente tem aqui, tá? Produto de consumo bem estabelecido com uma marca de refrigerante popular em um mercado maduro e estável, tá? Alta participação de mercado em um mercado que está estável. Qual que é a estratégia? Maximizar os lucros e investir o mínimo necessário apenas
para manter a posição de mercado. O mercado não está crescendo, eu não estou tentando chamar novos consumidores, só quero manter a posição que eu tenho. Esses produtos geram fluxos de caixa estáveis e significativos que podem ser usados para financiar outras áreas de negócio, tá? Então é uma situação aí também que é muito favorável para a empresa, porque ela só aproveita aí dos recursos financeiros, né? Por isso que se chama aí de vaca leiteira. Existem outros nomes também que são associados, tá? Esses daqui são os principais. Ponto de interrogação. A participação da empresa no mercado, ela é baixa e o crescimento do mercado, em contrapartida, ele é alto. Aí, né, deixa eu só destacar aqui. Aí, aqui eu tenho o chamado produto de ponto de interrogação. Exemplo, né? Uma nova linha de produtos ou uma startup em um setor emergente, tá? É uma empresa que está começando, então ela tem uma baixa participação no mercado, mas ela está em um ambiente inovador, com alto crescimento, tá? Só que é um ponto de interrogação. Qual que é a estratégia nesse caso aqui? Avaliar cuidadosamente se vale a pena investir para aumentar a participação de mercado. Esses produtos são arriscados, pois podem exigir investimentos significativos, né, como é uma tendência aqui em ambientes, né, onde a gente tem um crescimento alto de mercado, sem uma garantia de sucesso, tá? Então não dá para ter certeza aí se vai ter sucesso, por isso que é um ponto de interrogação. Então tem que avaliar cuidadosamente se vai ou não colocar investimentos significativos aqui, porque daqui a pouco pode ser que não dê certo. O exemplo eu falei, né? E por último tem a situação aqui que é menos favorável, né? Que é o abacaxi. Deixa eu destacar. Que daí eu tenho uma baixa participação no mercado, a empresa ela não lidera, e o crescimento do mercado também é baixo. Qual que é a estratégia? Descontinuar ou desinvestir, a menos que esses produtos desempenhem um papel estratégico que justifique a sua manutenção. Geralmente esses produtos geram poucos retornos e consomem recursos que poderiam ser melhor alocados em áreas mais promissórias, tá? E aí, exemplo, produto obsoleto ou linha de produtos que perdeu relevância no mercado. Mercado de baixo crescimento, baixa participação no mercado, realmente não é um ambiente legal. Mas se isso daqui a pouco faz sentido para a estratégia da empresa, né? Daqui a pouco ela está mantendo esses investimentos nesse produto, porque ela depois vai entrar, né, com um novo produto que pode ter uma participação maior de mercado. E ela só quer se manter ali por enquanto. Aí pode fazer sentido, tá? Mas fato é que não é uma posição muito favorável para a empresa estar. Matriz de Ansoff, tá? Também conhecida como matriz de expansão de produto-mercado, também é uma ferramenta de planejamento estratégico, análise de mercado, que ajuda as empresas a identificar oportunidades de crescimento ao considerar novos produtos e novos mercados. A matriz ela é organizada em 4 estratégias principais, cada uma representando um caminho diferente para o crescimento da empresa. Então, olhem só, aqui na horizontal eu tenho os produtos que podem ser produtos existentes ou então novos produtos. E no eixo vertical eu tenho os mercados, que também podem ser mercados novos ou mercados existentes. E aí, de acordo com cada quadrante, eu vou ter uma estratégia para a empresa, né? Por exemplo, se a empresa ela trabalha com um produto que ele já existe e ela quer atuar com esse produto, né, em um mercado que também já existe, o que ela tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Penetração de mercado quando eu tenho mercado existente e produto existente. A empresa ela quer aumentar a participação de mercado com produtos existentes em mercados existentes. A estratégia aqui é incrementar o marketing, promoções de vendas, melhorar o serviço ao cliente, reduzir preços para aumentar a demanda. Tá? Então aqui ela vai ter que atuar no sentido de já utilizar algum tipo de produto, que não é novidade para os consumidores, em um mercado que também não é novo, tá? Então ela vai ter que incrementar aí suas ações de marketing. Agora, olha como é diferente. Se a estratégia aqui é introduzir novos produtos em mercados existentes, então é um novo tipo de produto, é um lançamento, tá? Então a estratégia aqui é de inovação, lançamento de novos produtos, melhorias e variações de produtos existentes. E dessa forma ela vai buscar o crescimento, tá? Aqui é desenvolvimento de produto. A gente tem que lembrar de associar isso, tá? Penetração de mercado é produto existente e mercado existente. Desenvolvimento de produto é um produto novo em um mercado já existente. É isso que a gente tem que associar pensando na nossa prova, tá? Produto que é existente, mas em um novo mercado, tá? Aqui a estratégia é expansão geográfica, novos segmentos de mercado, novos canais de distribuição. Pensando nessa ideia aqui de expansão geográfica, por exemplo, né? Vamos pensar que nesse estado o produto
ele já existe e é um mercado que já as pessoas consomem, né? Mas no outro estado, o produto lá, ele vai ser uma novidade. É um mercado novo para aquele produto. Enquanto que aqui, né, ele já é existente. Então a empresa ela pode expandir para esse novo estado e aí ela vai utilizar um produto que ela já tem, que já é existente, não é um lançamento, mas vai atrair um novo mercado, né? Porque ela está expandindo geograficamente. Então, desenvolvimento de mercado é quando eu tenho um novo mercado. Olha como a gente faz para associar, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem aqui em relação à palavra desenvolvimento, confundem desenvolvimento de produtos com desenvolvimento de mercado. Renan, como é que eu sei a diferença? Tá? Quando eu falar de desenvolvimento de produto, o que que é novo? Novo é o produto, o mercado é existente. Quando eu falar de desenvolvimento de mercado, o que que é novo? O mercado que é novo, tá? Então associem isso, quando eu falar desenvolvimento de alguma coisa, é que aquela coisa, ela é nova. E ela é nova porque o contraponto dela já é existente, tá? Aí penetração de mercado e diversificação acho que já fica mais fácil, tá? Porque o diversificação é quando eu tenho tudo novo. Eu tenho o produto novo e o mercado novo. Aí a estratégia, né, é a diversificação relacionada, produtos novos, mas relacionados, ou a diversificação não relacionada, que são produtos totalmente novos, tá? Então, lembrem de fazer essas associações que vocês não vão confundir. Diversificação é tudo novo. Penetração de mercado é tudo existente. E aí, desenvolvimento de algo é porque aquele algo é novo. Se é de produtos, é porque o produto é novo e o restante é existente. Desenvolvimento de mercado é porque o mercado é novo e o restante é existente. Perfeito. Análise Pestel, tá? Também uma ferramenta aqui de planejamento estratégico que é usada para analisar e monitorar os fatores macroambientais que podem ter um impacto na organização. Então aqui eu estou olhando fatores macroambientais, um macro, né? Cenário externo aqui da empresa. Pestel é um acrônimo para os 6 fatores principais que a ferramenta ela analisa, tá? Quais são esses fatores? Político, econômico, sociais, tecnológico, ambiental e legal, tá? Tem que ter um cuidado aqui, porque dependendo da tradução podem aparecer sinônimos, tá, para essas palavras, tá? Então, em sociais, daqui a pouco pode aparecer sociedade, em ambiental pode aparecer socioambiental, tem que ter cuidado, tá, em relação a esses sinônimos. Mas essa daqui é a forma assim que eu vi que é mais conhecida de trazer esse acrônimo, tá? Então, análise Pestel é uma análise desses fatores macroambientais. O P aqui de político, que vai olhar a estabilidade política, políticas fiscais e tributárias, regulamentações comerciais, política de subsídios e relações internacionais, tá? O E, que é o fator macroambiental econômico, a taxa de crescimento econômico, taxas de juros, taxas de câmbio, inflação, nível de desemprego, renda disponível aos consumidores. Eu estou olhando aqui, então, indicadores econômicos, sociais, demografia, cultura, valores sociais, atitudes em relação ao trabalho e ao lazer, nível de educação, padrões de consumo, saúde e bem-estar. Tecnológico, né, tem a ver com essa parte aí de inovação tecnológica, pesquisa em desenvolvimento, automação, mudanças tecnológicas, ciclo de vida de tecnologia. Ecológicos, tá? Cuidado com esse que pode aparecer aí com nome diferente, que nem eu falei para vocês. Regulamentações ambientais, mudanças climáticas, sustentabilidade, gestão de resíduos e escassez de recursos naturais. Tem essa preocupação aí do eco. E, né, fator legal também, tudo que se tratar aí de legislação. Leis de proteção ao consumidor, legislação de saúde e segurança, leis trabalhistas, leis de concorrência, direitos de propriedade intelectual, tá? Tem que ter cuidado que às vezes, a depender aqui do que a gente está analisando, pode ser, né, que ele acabe pegando mais de um fator, não são excludentes aqui, tá? Por exemplo, né, quando eu falo aqui de regulamentações comerciais em político, eu também posso entender, né, que é um fator legal. Eu vou ter regulamentações, eu vou ter legislação, vou ter essa parte legal, mas ela vai ter impacto aqui também no fator político. Então tem que cuidar que nem sempre é excludente, tá? Mas a gente tenta classificar assim, de acordo com aquele fator principal, né, dentro aqui da análise Pestel. E, pessoal, sobre metas eu tenho o seguinte, tá? Elas são objetivos específicos, mensuráveis e com prazos definidos que as organizações ou os indivíduos estabelecem para alcançar determinados resultados. Elas são fundamentais para orientar esforços, medir progresso e avaliar o sucesso de estratégias e ações, tá?
Então, quando eu tenho uma meta, é porque eu quero alcançar determinado resultado. E aí a gente pode entender como um objetivo. E a gente sabe, né, que quando a gente fala de objetivo, e aqui a gente falando especificamente sobre o conceito de meta, a gente quer que eles sigam aquela metodologia, um método SMART, aonde eu vou ter metas nesse contexto que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido, né, ou temporais. SMART, né, porque é esse acrônimo aqui, né, a gente vem lá do inglês, né, das palavras em inglês aqui que forma isso daqui, SMART. Mas traduzido, né, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, ou temporais, ou então com prazo definido. Então vamos lá. As metas elas devem ser claras e específicas, sem ambiguidades. Deve-se definir exatamente o que se deseja alcançar. Né, aqui eu coloquei um exemplo, tá, para ficar mais fácil da gente entender essa metodologia. Então, por exemplo, se a gente quer estabelecer uma meta que ela quer aumentar as vendas em 20% até o final do próximo ano fiscal, através da expansão do mercado em regiões ainda não exploradas, como essa parte específica aqui, eu vou ter o aumento das vendas em 20%. Tem que ser claro, tem que ser específico o que eu quero, sem ambiguidades. Eu quero aumentar em 20% as minhas vendas. Mensuráveis. As metas elas precisam ser mensuráveis, permitindo quantificar o progresso, até porque isso é importante, né, para a gente medir esse progresso e determinar quando foram atingidas. Isso inclui definir métricas ou indicadores chaves de desempenho, tá? Os KPIs, que é para avaliar o quanto que está sendo cumprido. E aí, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vai mensurar aqui através do percentual de crescimento. O objetivo é chegar em 20% até o final do próximo ano fiscal. Se eu estiver em 5%, eu ainda tenho um caminho a percorrer até chegar nos 20%. Eu consigo fazer esse acompanhamento, eu consigo medir o meu progresso, tá? E o objetivo é chegar aqui nos 20%. Alcançáveis, tá? Elas devem ser realistas e possíveis de serem alcançadas com os recursos e tempo disponíveis. Metas inatingíveis podem desmotivar e frustrar as equipes. Adianta eu colocar aqui que eu quero aumentar minhas vendas em 80% em um período relativamente curto? Eu até posso estabelecer isso como meta. Ela pode ser específica, ela pode ser mensurável, mas ela não vai ser alcançável, né? Dependendo da realidade da empresa. E aí, né, os funcionários vão olhar aquilo ali, 80%, não tem como atingir isso daqui. E eles nem vão se motivar para tentar aumentar alguma coisa. Então, às vezes, é melhor estabelecer uma meta que ela seja realista, desafiadora com certeza, mas que ela seja realista, que ela possa ser alcançada, porque dessa forma o pessoal vai se motivar para conseguir entregar o resultado, tá? Então, aqui no exemplo, ela seria alcançável considerando a análise de mercado, né? Análise de mercado que é feita pela empresa para entender aí como é que está os fatores externos, os fatores internos, entender a concorrência, né? Utilizar de todas as ferramentas que a gente viu de análise de mercado e também considerando aqui os recursos disponíveis, recursos financeiros, os recursos de pessoas que estão ali naquela empresa, né? Para conseguir movimentar e realmente alcançar aqui o que é desejado. Elas têm que ser relevantes, tá? Elas devem ser relevantes para a missão e os objetivos estratégicos da organização. Precisam contribuir de forma significativa para o sucesso do negócio. No nosso exemplo, ela vai estar alinhada aos objetivos de crescimento da empresa, tá? Não pode ser uma meta que esteja desconexa aqui com a missão, com os objetivos da empresa. E, né, temporal, com prazo definido, elas têm que ter um prazo claro para serem alcançados, o que ajuda a manter o foco e a urgência também na execução das ações necessárias. Então, no nosso caso aqui, o prazo definido é até o final do próximo ano fiscal. E conforme vai chegando perto desse deadline, né, vai chegando perto ali do prazo final, vem essa necessidade de urgência de atingir, né? Tá lá mensurando, tá em 70%, 70% dos 20%, né? Vamos colocar assim que tá em 14% aqui, né? E tem que chegar em 20%. Ainda falta um caminho até lá. Mas aí cria esse senso de urgência para o pessoal continuar as suas ações ali, né, de venda para chegar no percentual que foi estabelecido nesse prazo aqui.